Capítulo 4. Posto Tibshelf, entre as saídas 28 e 29 da M1. Fran tomou um gole de café. Bem, ela supunha ser café. O cardápio dizia-se café, e parecia-se café. Cheirava vagamente a café, mas o gosto era uma bosta. Ela abriu outro sachê de açúcar, o quarto. Do outro lado da mesa de plástico grudenta, Alice mordiscava sem muito interesse uma torrada anêmica que cumpria um pouco melhor que o café a descrição dos itens de seu menu. Vai comer isso? Perguntou Fran. Não, respondeu Alice sem prestar muita atenção. Não te culpo, disse Fran, dando um sorriso simpático, embora o esforço fizesse suas bochechas doerem, o que combinava com o estado de seus olhos e da sua cabeça. A cabeça latejava, mas que nunca, sobre a luz fluorescente. Ela não havia comido nada desde a manhã anterior. Sua barriga não se importava, mas a cabeça pulsava pela falta de alimento e sono. Isso era parte do motivo pelo qual tinha decidido que elas deviam fazer uma pausa para tomar um café e comer algo. Haha, bem feito. Para ela, que não tenha conseguido nenhuma das duas coisas. Fran empurrou o café para longe. Quer ir ao banheiro antes de irmos? Alice começou a balançar a cabeça, depois repensou. Ainda falta muito? Boa pergunta. Faltava? Qual distância seria muito? Ela não fazia ideia, mas não queria dizer isso para Alice. Deveria estar no controle, ter um plano. Ela não podia dizer a Alice que estava simplesmente dirigindo, o mais rápido que ousava, tentando abrir a maior distância possível entre elas e seu último endereço. Bom, ainda falta bastante, mas há vários outros postos no caminho. Até elas saírem da rodovia, é claro. E então, a única opção seria o acostamento na lateral da estrada. Alice fez uma careta. Acho que posso ir agora. Sua animação ao dizer isso é como se estivesse sugerindo a ela que entrasse numa jaula com leões devoradores de gente. Quer que eu vá com você? Outra pausa hesitante. Alice tinha, entre outras coisas, uma fobia de banheiros públicos. Porém, perto de completar 8 anos, ela também tinha uma fobia ainda maior de agir que nem um bebê. Não, tudo bem. Tem certeza? Ela assentiu, e com um olhar sério e determinado, que fazia parecer muito mais velha do que era, se levantou da cadeira. Depois de outro momento de hesitação, esticou a mão por cima da mesa e pegou sua mochila. Era pequena, cor-de-rosa, decorada com flores roxas. Alice não ia a lugar nenhum sem ela, nem ao banheiro. Quando passou a alça pelo ombro magro, o conteúdo da bolsa chacoalhou e fez barulho. Fran tentou não franzir o senho nem deixar o medo transparecer na sua expressão. Ela ergueu a caneca de café e fingiu beber enquanto Alice se afastava. Cabelos castanhos compridos, presos num rabo de cavalo alto. Calça jeans para dentro das botas falsas. Um sobretudo imenso engolindo seu corpinho magro. Uma onda de amor primitivo a dominou. Era assim às vezes. Assustador. O amor que sentia por uma criança. Desde o primeiro minuto em que você segura aquela peça macia e grudenta no colo, tudo muda. Você vive num estado perpétuo de fascínio e terror. Fascínio por ter produzido algo tão incrível. E o terror de a qualquer momento que isso possa ser arrancado de você. A vida nunca parecera ser tão frágil ou tão cheia de ameaças. O único momento em que você não deveria ter que se preocupar com as crianças, ela pensou, era quando estava dormindo. Nesse momento, elas deveriam estar em seguranças, aconchegadas nas suas camas. O problema era que Alice não dormia na cama, nem sempre. Ela caía no sono em qualquer lugar, a qualquer momento. No caminho para a escola, no parque, no banheiro feminino. Num segundo, ela estava desperta. No seguinte, apagada. Era assustador. Mas não tão assustador quanto o momento em que ela acordava. Fran pensou na mochila, naquele chacoalhar constante. O pânico esvoaçou no seu peito,
como uma mariposa sombria. Alice encarou a placa do banheiro feminino. Uma mulher de saia triangular. Quando era pequena, ela achava que aquilo significava que não poderia entrar se estivesse de calça. Ela não queria entrar agora. Seu abdômen se contraía de medo, o que, é claro, só aumentava a vontade de fazer xixi. Não era dos vasos que ela sentia medo, nem dos secadores de mão barulhentos. Embora, antigamente, ela tivesse um pouco de medo deles. Era outra coisa. Uma que era difícil de evitar em qualquer banheiro, mas especialmente nos públicos, como suas fileiras infinitas de pia e cantos inesperados. Espelhos. Alice não gostava de espelhos. Sentia medo deles, desde pequena. Uma de suas primeiras memórias era de se fantasiar e descer escondidas para se olhar no espelho os grandes do quarto da mãe. Ela parou na frente do espelho, resplandecente no seu vestido de Elsa, e começou a gritar. Nem todo espelho era um problema. Alguns eram seguros, mas ela não sabia o porquê. Não conseguia explicar, não mais do que conseguiria explicar porque alguns eram perigosos. Espelhos estranhos eram mais arriscados. Espelhos que ela não conhecia. Era nesses que ela via coisas. Eram esses que podia fazê-la cair. Vai ficar tudo bem, disse a si mesma. É só olhar para baixo. Continue olhando para baixo. Ela respirou fundo e empurrou a porta. O cheiro enjoativo de desodorizador de ar e desinfetante ficou preso na garganta, deixando-a meio enjoada. Não tinha ninguém no banheiro, o que era meio estranho. Mas, por outro lado, ainda estava cedo, e o posto estava vazio. Alice correu para o reservatório mais próximo, o olhar sempre voltado para baixo, e fechou a porta. Então, se abaixou no vaso, fez xixi rapidamente e se secou. Deu a descarga e saiu de novo, ainda tentando manter os olhos fixos no chão. Agora era a parte difícil. Agora ela precisava ir até a pia e lavar as mãos. Ela quase conseguiu, mas o suporte de sabonete não estava funcionando. Ela apertou, e então olhou para cima. Não conseguiu evitar. Ou talvez houvesse algo naquele brilho proibido que a chamava, como uma porta entreaberta. Era impossível não empurrá-la para ver o que havia do outro lado. A menina teve um vislumbre do seu reflexo, só que não era ela. Na verdade, não era um reflexo. Era uma garota, parecida com ela, alguns anos mais velha. Mas enquanto Alice tinha cabelo escuro e olhos azuis, aquela menina era pálida, quase albina, com cabelo branco e os olhos leitosos e cinzentos. Alice... Até sua voz era pálida e sem substância, como se fosse carregada por uma brisa. Agora não. Vai embora. Shhh, quietinha agora. Me deixe em paz. Preciso de você. Não posso. Preciso que você durma. Não, eu não estou... Mas antes que a palavra cansada pudesse sair de seus lábios, as pálpebras de Alicia se fecharam e ela caiu no chão. Capítulo 5. Achei. Era mesmo possível depois de tanto tempo? E é claro, Gabe tinha bastante noção do que o samaritano não dissera. Ele falou, achei. Ele não falou, achei ela. A não ser que estivesse tentando poupá-lo. Mas então, por que chamá-lo até aqui? Ele sentia que havia algo contido naquelas palavras. Uma mentira por omissão. Achei. E? Ele estreitou os olhos para as placas desconhecidas e guiou a van por uma estrada que parecia apertada e sinuosa demais. Gabe sentia um estranhamento momentâneo toda vez que saía da rodovia, como se estivesse cortando as cordas de segurança, rompido um cordão umbilical. O lado do abismo sem paraquedas. O pânico arranhava com garras febris o fundo da sua mente. Pânico de que ele poderia estar perdendo. Pânico de que a está deixando a desaparecer. De novo. Era irracional, insano. Mas não conseguia evitar. A rodovia
era a única conexão. O lugar onde a vira pela última vez. O lugar onde a perdera. Você deveria fazer qualquer coisa pelo seu filho. Qualquer coisa. Ele tinha simplesmente assistido a filha desaparecer. Tinha deixado aqueles faróis se afastarem, sumirem, desaparecerem. E a cena tinha repetido sem parar na sua mente. Se ele tivesse agido de outra forma, se não tivesse desistido, se tivesse seguido a porra daquele carro velho maldito, gloriosa visão em retrospectiva. Mas não era gloriosa. A visão em retrospectiva é um vigarista desprezível. Um apresentador de TV com um terno dourado e uma peruca barata que mostra, zombeteiro, o que você poderia ter ganhado. Se você tivesse ido mais rápido, mais corajoso, mais delicado. Se não tivesse sido tão covarde. Mas, senhoras e senhores, uma salva de palmas para ele. Foi o último competidor. Mesmo assim, é um perdedor. Não passa de um perdedor de merda. Gabe apertou o volante com mais força e deu uma olhada no relógio. 2h45 da manhã. O céu ainda era um veludo preto profundo, perfurado por alguns pontinhos minúsculos de luz. Demoraria um tempo até que a manhã surgisse, afastando-o. No meio de fevereiro, isso só aconteceria dali a mais ou menos umas 3 horas. Ele ficava feliz por isso. Preferia a escuridão. Essa época do ano. Quando os dias começavam a ficar mais curtos em outubro, ele ao mesmo tempo agradecia e odiava. Os dias longos de verão eram péssimos. Dias ensolarados traziam mais pessoas a rodovias. Carros cheios de famílias, saindo de férias. Rostos sorridentes, felizes e animados. Suando, gritando exaustos. Ele via Izzy em todos eles. Algumas vezes, no início, ele quase saiu correndo atrás de meninas, convencido de que era ela. Nas 2 vezes, ele percebeu, pouco antes de fazer papel de palhaço ou de levar um soco na cara de um pai furioso, que estava errado. Foi poupado da humilhação, mas não da decepção excruciante. Em outubro, as hordas de família já tinham se dissipado. De volta ao trabalho e à escola, os trajetos cotidianos. No entanto, havia outros eventos, outras comemorações. Dia das Bruxas, Noite das Fogueiras. Parecia que durante todo o ano havia eventos criados para lembrar aos solitários quão solitário eles eram. Sem crianças com os olhos iluminados pelo brilho dos fogos. Sem parceiros para abraçar no frio de outono. O Natal era o pior, porque era o mais invasivo. Nas estradas, nas rodovias, nos postos de serviço, era possíveis fugir das outras ocasiões, em sua maioria. Mas o Natal, a porcaria do Natal, invadia tudo, e agora surgia mais cedo a cada ano. Até os postos de serviço faziam tentativas fúteis de colocar decorações e arrumar suas árvores de natais tortas, cheias de caixa vazia, mal embrulhadas embaixo. As lojas se enchiam de lembrancinhas natalinas para quem estava a caminho de uma reunião familiar e se esquecera de comprar um presente para a tia Edna. E as músicas. Eram elas que realmente o deixavam à beira da loucura. As mesmas meia dúzia de músicas natalinas tocando sem parar. E nem eram as originais, mas as cópias irritantes ruins. Depois do primeiro ano, ele comprou fones caros, com cancelamento de ruído, para se livrar delas e ouvir a própria seleção musical menos melancólicas e menos festivas. Gabe odiava o Natal. Todo mundo que já perdeu alguém odeia o Natal. O Natal pega sua dor e a eleva à 10ª potência. Desdenha de sua perda com cada árvore nevada e cada Papai Noel. Ele o faz lembrar de que não há folga, não há respiro. Seu luto é constante. E mesmo que você consiga guardá-lo num canto, como uma caixa de enfeite, ele vai voltar, reaparecendo a cada ano, tão familiar quanto o fantasma do pobre Jacob Marley. Quanto mais distante estava do Natal, mais calmo ele se sentia. Não feliz. Gabe
nunca ficava feliz, nem tinha certeza se esta avenida emocional ainda estava aberta para ele. Mas havia encontrado algo como aceitação. Não aceitação de que Izzy tinha partido. Aceitação de que aquela era a vida dele agora. Implacável, triste, cansativa e difícil. Mas tudo bem. Era o que ele merecia. Até encontrá-la de uma forma ou de outra. Uma placa verde emergiu da escuridão à frente. Bert Mesh, 3 quilômetros. Próxima direita. Uma pista de conversão. Ele ligou a seta e entrou. Laurie Anderson cantava sobre João e Maria, crescidos e de saco cheio um com o outro. Não existe felizes para sempre, pensou Gabe. A entrada o levou a uma estrada rural ainda mais estreita e sinuosa, sem postes, só olhos de gatos esporádicos piscando para ele no centro da pista. Seu celular apitou com uma mensagem. Perto? 3 quilômetros. Já passou da fazenda? Não. Depois da fazenda tem um recuo. Estaciona. Trilha pela mata. Ok. Trilha pela mata. Seus cabelos se arrepiaram. Por um momento, ele se perguntou o que levara a samaritano até ali, um lugar tão escondido. Então, concluiu que, na verdade, preferia não saber. Ele esforçou a mente a se concentrar na estrada de novo. À esquerda, uma placa surgiu no meio às sombras. Fazenda Old Meadows. Então, alguns metros depois à direita, Gabe encontrou um recuo com uma placa quase completamente escondida pelas árvores, indicando o estacionamento. Ele parou atrás do único carro ali. Era um BMW preto. Tinha alguns anos, a placa parcialmente coberta de terra. Não o suficiente para chamar a atenção da polícia, mas o bastante para dificultar a identificação num olhar rápido. Os vidros do para-brisa traseiro e das janelas de trás eram escuros, embora Gabe duvidasse que fosse pelo conforto dos passageiros. Ele desligou o motor da van, que provavelmente era barulhento o bastante para se ouvir da fazenda. Abriu o porta-luvas e pegou uma lanterna pequena. Então, tirou o casaco pesado do assento do carona e vestiu. Saiu da van e a trancou. Provavelmente não era necessário. Ele estava procrastinando, adiando o momento. Gabe fechou o casaco todo até o queixo. Estava frio. Sua respiração saía em nuvens de condensação, parecidas com uma fumaça de cigarro. Ele olhou ao redor, à esquerda, uma placa enferrujada, de trilha pública apontando para uma abertura estreita entre a vegetação espessa. Trilha pela mata. Gabe não achava que algo de bom já estivesse acontecido depois de alguém se enfiar numa trilha pelo meio do mato à noite sozinho. Ele ligou a lanterna e começou a andar. Capítulo 6. 8 minutos. Fran consultou o relógio. Alice estava demorando demais. Mesmo considerando a fobia de banheiros, 8 minutos era tempo demais. Fran pegou a bolsa e afastou a cadeira da mesa. Ela seguiu às pressas pelo corredor principal, quase vazio àquela hora da manhã. Passou por um faxineiro com expressão entediada, apertado num uniforme pequeno demais para um corpanzil, varrendo o chão muito desatento. Passou pela livraria e pelo fliperama, onde mesmo a essa hora, e provavelmente se o mundo acabasse, um cara triste e solitário apertava os botões iluminados como se fosse algum tipo de zumbi. Então, fez a curva e entrou no banheiro feminino. Alice? A menina estava caída no chão, encolhida em posição fetal, próxima a uma fileira de pias. O cabelo cobria o seu rosto, e uma das mãos segurava a mochila. Tinha um pedaço de papel higiênico preso à sola da bota. Merda! Ela se ajoelhou e empurrou o cabelo escuro de Alice para trás. Sua respiração era rasa, mas constante. Quando Alice ia fundo, sua respiração ficava tão lenta que várias vezes Fran temia o pior. Agora, ao puxar a cabeça da menina para o colo,
Fran sentia o ritmo se regularizando. A qualquer segundo pensou, vamos lá. Alice abriu os olhos devagar. Fran esperou, observando enquanto ela piscava até afastar a confusão do sono. Embora só estivesse apagada por alguns minutos, Alice caía fundo e rápido, direto para as profundezas, de onde os verdadeiros pesadelos nadavam. Fran sabia um pouco sobre esses pesadelos. Estou aqui, querida. Eu estou aqui, disse ela, reconfortando-a. Desculpa, Tudo bem. Você está bem? Alice piscou e Fran ajudou a se sentar. A menina olhou em volta com a vista embaçada. Banheiro? Aham. Quase sempre era o caso. Banheiros e provadores. Qualquer lugar com espelhos. Fran às vezes pensava que o medo de espelhos de Alice era irracional. Mas nenhum medo é verdadeiramente irracional. Para a pessoa que sente o medo, faz perfeito sentido. Ela compreendia melhor agora. Algo nos espelhos parecia ser um gatilho para a condição de Alice. Mas não era só isso. Sapatos de salto dobravam a esquina. Fran se voltou na direção do som. Uma mulher num terninho amassado, estiletos gastos e maquiagem pesada entrou. Ela deu uma olhada rápida em Fran e Alice. Passou direto por elas e então parou na frente dos espelhos e franziu a testa. Fran seguiu sem olhar. Estava tão focada em Alice que só então percebeu que um dos espelhos em cima da pia estava quebrado. Estilhaços finos cobriam o chão ao redor. A mulher estalou a língua. Esse pessoal... Ela deu uma olhada em Fran e Alice. Sua filha está bem? Fran se esforçou e sorriu. Ah, sim. Ela só tropeçou. Tudo certo. Entendi. A mulher assentiu. Ofereceu um sorriso rápido e cansado e abriu a porta de um reservado. Provavelmente ficou aliviada de não precisar ajudar. Assim como a maioria das pessoas. Elas fingiam se preocupar, mas na verdade ninguém queria sair do próprio caminho por mais ninguém. Todos nós vivemos em fortalezas pessoais, de preocupações autocentrada. A moça dos sapatos gastos e maquiagem pesada provavelmente se esqueceriam delas antes de lavar as mãos. Mais uma vez, a volta com as próprias vidas, com a própria rotina, com os próprios problemas. Por outro lado, talvez não se esquecesse. Talvez ela se lembrasse da mulher e da garotinha no chão do banheiro. Ela poderia comentar com alguém, um amigo ou um colega de trabalho, um conhecido na internet. Elas precisavam ir embora. Vamos, querida. Ela se levantou e ajudou Alice a ficar de pé, segurando o seu braço. Você consegue andar? Estou bem. Eu só caí. Alice pegou a mochila, clique-claque, e pendurou no ombro. Elas caminharam na direção da porta. Alice parou. Espera. Ela se virou. O quê? Rosnou Fran. Alice foi até a pia, pisando nos cacos de vidro. Fran olhou nervosamente para a porta fechada do reservado e então foi atrás. Seu reflexo fragmentado a encarou do espelho quebrado. Um buraco negro no meio. Era difícil reconhecer a estranha naqueles estilhaços. Ela desviou os olhos para a pia. Uma pedrinha estava ao lado do ralo, grande demais para descer, embora Fran tenha sentido o impulso infantil de tentar empurrar. Alice pegou a pedrinha e guardou na mochila, junto com as outras. Fran não tentou impedi-la. Não podia interferir no ritual, qualquer que fosse, de onde quer que a pedrinha tivesse vindo. A primeira a aparecer, mais ou menos um ano atrás, Alice tinha sofrido outro episódio de despencar encolhida no meio do chão da sala. Quando acordou depois de 20 minutos, Fran viu algo na sua mão. O que é isso? Perguntou ela curiosa. Uma pedrinha. Eu trouxe. De onde? Alice sorriu e um arrepio de medo percorreu a coluna de Fran. Da praia. Desde então, toda vez que Alice tinha um episódio, ela acordava segurando uma pedrinha. Fran tinha tentado pensar uma explicação racional. Talvez Alice estivesse pegando pedrinhas em algum lugar, escondendo-as e então, com algum truque de mão,
aparecendo com uma ao acordar. Era racional, mas não muito convincente. Então, de onde essas porcarias estavam vindo? Ouviram o som da descarga. É melhor a gente ir, disse Fran. Elas chegaram à porta. Fran olhou para trás. Havia outra coisa incomodando-a no espelho. O buraco no meio. Estilhaços no chão, mas quase nenhum na pia. Será que a Alice tinha atirado a pedrinha no espelho? Mas se você quebra um espelho, o vidro cai para baixo, não explode para frente. Isso só aconteceria se algo fosse jogado através do espelho, por alguém do outro lado. Ela dorme, a menina pálida no quarto branco. Enfermeiras cuidam dela constantemente. Embora ela não esteja num hospital, recebe os melhores cuidados 24 horas por dia. As enfermeiras são bem pagas e não precisam fazer muita coisa além de virar a menina, lavá-la, certificar-se de que ela está confortável. Tirando isso, as máquinas monitoram o restante. No entanto, há muitas trocas de pessoal. A maioria dos funcionários não dura mais do que alguns meses. Em geral, se supõe que o trabalho não é desafiador o bastante. As pessoas precisam de mais variedade, mais estímulo. Mas isso não é verdade. Miriam é uma funcionária mais antiga. Está lá desde o início, desde antes do início. Há tempo suficiente para ter se apegado à menina. Talvez por isso continue lá, apesar de tudo. Começou alguns anos antes. Foi a primeira vez. Ela estava no andar de baixo, fazendo chá, quando ouviu uma única nota, tocando no piano, sem se repetir. Será que a menina havia despertado? Impossível. Por outro lado, milagres acontecem. Ela subiu correndo as escadas e entrou no quarto. Tudo parecia igual. A menina adormecida dormia. As máquinas zumbiam. Todas as marcações normais. Ela se aproximou do piano. As teclas estavam cobertas de pó. Nada as havia perturbado. Miriam acreditou isso à sua imaginação. Uma semana depois, aconteceu de novo e de novo. Em um intervalo de algumas semanas, uma nota soava do quarto da menina. Não dava para saber quando ia acontecer, fosse noite ou fosse dia. Alguns funcionários começaram a falar de fantasmas, poltergeist, telecinese. Miriam não aguentava esse papo. Por outro lado, não conseguia imaginar explicação melhor. Então, ela continuava a fazer o seu trabalho, tentando não pensar. Naquela noite, quando a nota soou, ela foi até o quarto da menina com passos cansados. Chegou ao piano e às máquinas. Ficou parada ao lado da menina adormecida e encarou seu rosto pálido, a cabeleira loira, sempre igual. Ela acariciou seu braço e pousou a mão nos lençóis. Então, franziu a testa. Parecia ásperos, mas não fazia sentido. Tinha sido trocados havia pouco tempo. Como poderiam estar sujos? Ela passou a mão pelos lençóis, ergueu o braço e esfregou os dedos. Não era sujeira, era areia.